fiz a redação do simulado para eu conferir. A sua tá lá, eu já vi sua redação, ela já foi até corrigida. A sua eu me lembro, assim, né? Porque, sei lá, se aconteceu isso com um aluno, pode ter acontecido com outros também, né? Da redação ter sumido, enfim, ter acontecido alguma perequeteco lá no meio do caminho que a redação não chegou lá no Drive. Entendeu? Ai, tô com sede. Eu tô mal, comecei a falar, já tô com sede. Muito bem. Gente, então tá aqui a estrutura que a gente começou a passar semana passada. É por isso que eu não subi aula no YouTube também, tá? Porque assim, foi muito ruim, gente. Então eu falei, vou subir isso aqui, porque, enfim, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, esquece, né? Passa uma borracha naquela aula de quinta-feira. Eu tinha dado um recadinho na aula anterior, porque a gente teve uma aula mais cedo na quinta. Eu acho que eu vou cortar aquela parte do recado e vou subir lá no YouTube. Mas também estou pensando ainda, porque não foi nada muito relacionado à redação, não, né? Foi mais a vivências e tudo mais, etc. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Gente, uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu não sei se outros monitores falaram, vou falar antes também, que é sobre a data do Enem, né? Sei lá, vaza áudio, alguém fala alguma coisa no Twitter, blá, 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 fica aquela falazada toda, disse-me disse. Né? Desde o ano passado, desde que começou a pandemia, né? Na verdade, a gente está tendo, não esse problema, mas estão tendo essas questões com o Enem, né? Muda a data, vai ter, não vai ter, vai ser em novembro, vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. O ano passado foi a mesmíssima coisa. Porém, gente, essa especulação, ela é o que menos importa. Eu diria assim, ela não importa zero, né, pra gente. Por quê? Você está estudando, está fazendo seu ensino médio, ou você já é formado, você vai receber seu diploma no final do ano, terceiro ano? Se Deus quiser, vai. Se você já é formado, você já até tem seu diploma. O importante não é quando a prova vai acontecer. O importante é você estar preparado para quando a prova aconteça, seja em novembro, seja em janeiro. Então, eu vi um monte de especulação, um monte de gente xingando, a confusão que o povo arruma. Gente, faça a sua parte, estude, faça os simulados, faça exercícios de matemática, exercícios de redação, enfim, das outras matérias também. Gosto de bater nessa tecla de matemática e redação, vocês sabem disso. Se preparem para a prova e a gente já tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa, né? Tem a nossa vida pessoal, tem a parte dos estudos, quem está aqui que faz ensino médio ainda tem o ensino médio. Então, assim, sabe? Se preocupa com a sua parte, que é se preparar. Deixa esse negócio de decidir data, se vai ser no sábado, se no domingo, se não vai ter, se vai ter, pro INEP. Eles vão decidir e vão botar lá, entendeu? Que eu vejo assim, nossa, o povo tá muito preocupado com uma coisa que não deveria, tá ocupando espaço da cabeça com coisa que, tipo, sabe, gente, tanto faz. Se adiar para janeiro, ótimo, você vai ter mais prazo. Se for em novembro, ótimo, seu semestre vai começar mais rápido. Tipo assim, sabe? Não fica preocupado com isso, entrando na onda, sabe? Fuzuê, muita uê por causa disso não, tá, gente? Que isso é o que menos importa. Essa parte não diz respeito a você. Diz respeito ao INEP, que é o órgão competente por fazer a aplicação. E a gente não pode fazer nada, né? A não ser estudar e estar preparado. Então, eu queria dar esse recado aí para vocês. Eu não sei se outro professor chegou a comentar com vocês sobre isso, né? Uma coisa que é muito legal também, gente, é vocês seguirem eles, né? Segue o Ministério da Educação, segue o INEP no Instagram. Por quê? Porque sai muito burburinho de tudo quanto é lado, né? Vocês devem seguir muita gente que fala sobre estudos e tudo mais, e aí cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa, vira uma confusão, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, se vai ter, se não vai ter, Twitter, Instagram. Como que a gente faz? Segue a página do perfil oficial lá, entendeu? Que aí você vai saber qual que é a verdade, o que o INEP tá falando e pronto. Mas fulano de tal que eu sigo falou isso. Ele falou isso. Exatamente, é muita informação. Mas o que tá lá na página oficial do MEC? O que o INEP tá falando? Porque a gente segue é o INEP. É o INEP que aplica a prova. Não é fulano, beltrano, ciclano. É o INEP que a gente segue, né? Ele que dita as regras. Então, a gente vai de acordo com as regras que ele ditar pra gente, né? Não tem como você querer jogar pôquer treinando pra xadrez. E é a mesma coisa relacionado ao INEP. Então, um conselho que eu dou para vocês,
Siga o INEP. Gente, reclamar não adianta bosta nenhuma, tá? A gente tem que fazer a nossa parte e deixar as autoridades competentes tratarem disso, tá bom? Enfim, é o conselho que eu tenho para dar para vocês. A Graça falou uma coisa que é muito importante, né? Que é importante a gente estar a par disso. E outra coisa, gente, a maioria das pessoas do pessoal que fica lá reclamando, não está estudando, entendeu? A maioria não estuda. Quem estuda não está nem aí para isso, é o que eu falei para vocês. Quem está estudando e se preparando de verdade, se prolongar o prazo, ótimo, mais tempo que eu tenho para estudar, para revisar. Se começar antes, ótimo também, estou preparado, vou fazer do mesmo jeito, tá? Então não vai na onda dessa galera que fica muito fazendo fuzuê na internet, não, que isso aí é gente que tá à toa, não tem nada para fazer durante o dia, tá? Enfim. Então, vamos lá. Vou começar do início, tá? A parte de vermelho é a parte da estrutura, que a gente vai encaixar dentro dela. Então, aqui a gente tem a parte de vermelho, a introdução, a estrutura da introdução. Aqui de preto, a gente tem exemplos, né, dessa introdução na prática, encaixado. E aí, depois, a gente repete isso com os 2 desenvolvimentos e a conclusão. Tem algumas coisas que eu trouxe aqui também para vocês que eu vou mostrar, que é como introduzir filósofo, como introduzir exemplo dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Enfim, esse exemplos de como fazer esse tipo de coisa, contextualização, blá, 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 conhecimento de mundo, contexto histórico e tudo mais. A gente vai passar isso hoje, tá? Então, só para deixar claro aqui como é que é, a parte vermelha é estrutura, né, a estrutura que a gente vai seguir, e a parte preta é o exemplo dessa estrutura na prática, tá bom? Podemos começar, gente? Vou começar então, tá? Estou sentindo até calor. Então, vamos lá. Na introdução, a gente já tinha conversado o que é importante, o que o corretor vai buscar na sua introdução. Ele vai buscar conteúdo de mundo, que é conhecimento histórico, alusão histórica, um filósofo, um exemplo de um jornal que você viu, um livro, uma série, uma música, um pensador, né? Qualquer coisa que seja conhecimento de mundo, né? Conhecimento de mundo é o quê? São as nossas vivências, né? Nossas vivências com parêntese, com comprovação, tá? Porque assim, a gente pode viver um monte de coisa. Porém, gente, tipo assim, aconteceu, por exemplo, bullying. Eu vejo bullying na escola. Todo mundo vê, né? Eu já vi, vocês já viram, já vê isso pro resto da vida, infelizmente, né? Tomara a Deus que chegue um dia que o bullying não exista mais. Porém, eu não posso pegar um exemplo, um conhecimento de mundo, tipo, da Giovana, minha amiguinha da 3ª série, que sofreu bullying. Não, tem que ser uma coisa que é comprovada, que passou no jornal, que eu tenho a fonte para dar para o corretor, mas o conhecimento de mundo, assim, falando de uma forma generalizada, são as suas vivências com comprovações, os autores que você tem contato, os fatos históricos que você está acostumado a estudar, os livros que você lê, as músicas que você escuta, as séries que você assiste, os desenhos que você assiste, as pessoas que você segue no Instagram, né, as pessoas públicas que você segue no Instagram, os programas de TV que você assiste, até os vídeos no YouTube, os canais que vocês veem, assistem, né, no YouTube, tudo isso é conhecimento de mundo. Nossa, Mona, tipo, eu assisto Game of Thrones. Eu posso usar, com certeza, se você souber contextualizar, é conhecimento de mundo, tá? Então, conhecimento de mundo nada mais é do que o que você sabe sobre o mundo, né? As coisas que você aprende sobre o mundo que tem comprovação, tá bom? Pode ser de geografia, pode ser de qualquer matéria. Às vezes você é apaixonado por literatura, você sabe muito sobre literatura. Se couber naquela redação, com certeza use coisas que você é íntimo. Por quê? Porque você vai ter uma maior chance de ter facilidade para desenvolver aquilo, tá bom? O que mais, além do conhecimento de mundo, que o corretor olha na nossa introdução? Ele olha a presença da tese, que é uma coisa super importante. Mona, o que é a tese? A tese, gente, é quando você mostra para o corretor o que você acha daquele assunto. Uma frase curta, objetiva, que você demonstra para o corretor qual vai ser o eixo que você vai desenvolver sobre o tema, sobre o comando que ele te deu. Então, vamos supor, por exemplo, lá o tema de doenças mentais. Os estigmas associados às doenças mentais. Aí você vai e bota lá na tese. Eu vou identificar como que fica a tese, mas vamos supor que você escreve na tese assim, ó.
Nesse sentido, no Brasil, os estigmas associados às doenças mentais ainda têm grandes impactos negativos na sociedade. Por exemplo, o isolamento social e, em casos mais graves, pacientes que evoluem para quadros de suicídio. A parte que você disse para o corretor. Nesse sentido, no Brasil, os estigmas associados às doenças mentais ainda têm impactos negativos na sociedade. Isso é sua tese. É quando você fala para o corretor o que você pensa, o que você vai desenvolver. Ali ele já consegue ver, olha, esse aluno pensa, o que esse aluno pensa sobre esse tema, sobre temas de estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse aluno pensa que isso tem impacto negativo na sociedade. Então, o que ele vai desenvolver? Ele vai mostrar quais são esses impactos negativos. Então, a tese é isso, é uma frase curta, objetiva, que você dá o seu posicionamento em relação ao comando da redação para o corretor. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, introdução. A gente tem conhecimento de mundo, uma tese bem definida, isso é muito importante, porque o corretor bateu o olho e falou, olha, isso aqui é a tese. E os dois problemas. Mona, por que a gente fala dois problemas? Será que nunca vai ter uma coisa positiva no Enem para falar bem? Pode ser que sim, né? Mas não é regra, é exceção. Eu nunca vi, para falar a verdade, assim, um tema que fosse levando para o lado positivo. Geralmente a gente faz a tese e desenvolve dois problemas. Por quê? Porque você tem que apresentar na conclusão uma solução, né? O próprio modelo dissertativo do Enem, ele já mostra o caminho. No final da redação, você tem que apresentar uma solução. Não tem como você solucionar uma coisa que não é um problema, não é? Que não precisa de solução. Então, é por isso que a gente coloca dois problemas. Por quê? Porque, via de regra, você tem que apresentar uma solução para os problemas que você desenvolveu no segundo e no terceiro parágrafo, que são os parágrafos de desenvolvimento. Então, tem que ter problema para ter uma solução, vocês concordam? Se você for falar só coisa positiva, você vai solucionar o quê? Se uma coisa é boa, eu não preciso resolver ela, né? Mona, mas tem coisa que já existe e que precisa melhorar. Por exemplo, as políticas públicas relacionada à adesão de refugiados. Sim, tudo bem, mas é mais uma questão que é pouco desenvolvida e que precisa ser desenvolvida mais, ou seja, tem um problema de ser pouco desenvolvida. Estão entendendo, gente? Deu para entender mais ou menos por que essa questão que a gente coloca aqui, que você sempre tem que citar dois problemas? Porque é o caminho que a estrutura leva a gente, né? Então, por isso que a gente coloca dois problemas. Então, isso aqui é muito importante, tá? Entender a estrutura da introdução. Por quê? Porque é o começo da sua redação, é o início de tudo. Então, começar bem, começar com o pé direito, é muito importante. Por quê? Porque, geralmente, se você começar a desandar no início, o seu final, né? Imagina, como é que vai ser? Você tem que começar certo para terminar certo, né? Então, tudo bem? Até aqui, explicaria essa parte, né? Como que a gente vai começar a nossa introdução? Essa parte aqui, ó, é visível, é evidente que. Eu já tinha falado isso semana passada, vou reforçar essa semana. Eu sempre falo, essa parte aqui, ela é opcional, né? Você pode colocar de acordo com, tananã, tananã, ou no século tal, tananã, tananã, durante a Revolução Industrial, você não precisa começar com é evidente ou é visível que. Toda vez que colocar barrinha, é porque é opção, tá? Você pode começar com é visível que ou com é evidente que. São opções para você trocar ali os conectivos. Por que eu coloco para o aluno começar com esse é visível que e o é evidente que? Porque muita gente tem dificuldade de começar a escrever de fato, tipo, de dar o primeiro passo da escrita, né? O início é sempre difícil, a parte mais difícil. Então, é por isso que eu coloco isso, na verdade, foi minha professora de redação que me ensinou desse jeito, essa estrutura, porque eu tinha essa dificuldade no início com a redação, de começar a redação, de como começar a escrever. Então, ela me ensinou desse jeito, foi um jeito que eu achei prático para começar e para pegar no tranco, e enfim, eu passo para frente, porque como vocês estão começando também, né, é importante começar do jeito mais fácil possível para a gente, os problemas que a gente puder tirar, a gente tira, né? Então, a gente coloca, é visível que, e o conhecimento de mundo. Mona, que conhecimento de mundo? Por exemplo, né, já vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui fica aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar de preto. Não, vou colocar de azul os exemplos, tá? Para não ficar... Ô, gente, eu tô querendo o modo de edição.
Aqui, ó. Deixa eu colocar de azul para dar um exemplo. Mona, exemplo de conhecimento de mundo. Ó, vou dar um exemplo. Ó. É evidente que desde o século XVIII, com a Revolução Industrial com maiúscula, com a Revolução Industrial, a humanidade passou por avanços exponenciais no que se refere aos meios de comunicação e ao processo crescente de globalização. Pronto. Isso, quando eu coloco aqui conhecimento de mundo, é isso que eu tô falando, tá vendo aqui, ó? É evidente que desde o século XVIII, eu acho que eu coloquei século XVII, século XXVII, na verdade, dobramos aqui o 10, né? Opa. Desde o século XVIII, com a Revolução Industrial. Mona, eu sou obrigada a usar a Revolução Industrial? Não, eu estou dando um exemplo. Você poderia colocar, de acordo com série tal, é evidente que, segundo tal filósofo, é só o conhecimento de mundo que você encaixou ali. Colocou conhecimento de mundo, gente, não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é parênteses, não se usa parênteses dentro da redação, tá bom? É ponto final. A gente tem que treinar isso, fazer períodos curtos, tá bom? Colocou conhecimento de mundo? Ponto final. Beleza? Beleza. Ó, já tô falando, gente. Os exemplos que eu vou citar aqui para vocês, eu vou inventar um monte de coisa na minha cabeça. Nossa, mano, mas a realidade não é assim. Provavelmente não é mesmo. Eu tô inventando na minha cabeça para exemplificar como colocar na prática a estrutura da redação para vocês, tá bom? Galera que tá assistindo no YouTube aí, se eu colocar alguma coisa aqui que não for verdade, realmente não é verdade. Estou inventando na minha cabeça. O que importa é a estrutura, tá bom? Então, pronto. Coloquei meu conhecimento de mundo. Beleza? Ótimo. O que a gente faz depois do conhecimento de mundo? A gente coloca marca de opinião mais a tese. Né? Aqui, ó. Sempre tem um conectivo, né? Eu esqueço de colocar o conectivo. Simples, gente. Entre dois períodos, colocou ponto final, tá no meio do parágrafo, tem que ter conectivo. Começou o parágrafo, tem que ter conectivo. Redação dissertativa argumentativa é assim, tá bom? Então, a gente fez o conhecimento de mundo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar um conectivo e vou colocar marca de opinião mais tese. Eu não vou escrever tudo aqui, por quê? Porque a gente só tem 2 aulas, por exemplo, dia 8h27 não vai dar tempo. Mas a gente tem um exemplo aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui embaixo. Nesse sentido aqui, é exemplo de outra coisa. Eu vou até tirar. Ó, a gente tem aqui uma estrutura pronta. Vou mostrar para vocês como que fica essa questão da marca de opinião. Ó, é evidente que, desde o século XX, com o crescente processo de industrialização, é até parecido esse conhecimento de mundo. Olha como a Revolução Industrial, gente, é importante para a redação. Aqui em cima, eu fiz um conhecimento de mundo usando o início da Revolução Industrial para contextualizar com meios de comunicação, né? Aqui, nesse exemplo aqui de baixo, eu usei a Revolução Industrial no Brasil, que ela começou no século XX, mas entra tudo dentro de Revolução Industrial, porque a gente estuda na história sobre a Revolução Industrial. Então, olha aqui, ó, é evidente que a gente tem o conectivo aqui de novo, desde o século XX, com o crescente processo de industrialização, o êxodo rural vem se intensificando, né? Então, aqui, ó o conhecimento de mundo, beleza? Ponto final. Nesse sentido, no Brasil, apesar de ter representado, gente, isso daqui é muito importante, tá? Muito, muito importante localizar a proposta de redação no Brasil. Eu vi muitos erros relacionados a isso, as redações que eu já corrigi, que
Aquela redação poderia servir para o Brasil, como poderia servir para a Croácia, para a Turquia, para a África, tá? Então, tem que localizar que é no Brasil na sua redação, tá? É muito importante, principalmente na introdução, que é a primeira coisa que o corretor está vendo, está dando as ferramentas para ele entender como vai ser o seu texto. Você dá o tom do seu texto, se você vai defender coisa positiva ou negativa, de qual lugar você está falando, sobre quais problemas você vai falar, tudo isso a gente percebe na introdução. Então, é muito importante localizar o problema para o corretor na introdução, tá? Nos outros parágrafos também é importante, mas a introdução, assim, gente, ela é muito, muito importante, a estrutura dela ficar perfeita, a tese bem definida, o conhecimento de mundo, os dois problemas bem marcadinhos ali no texto, para o corretor não ter dúvidas na hora de corrigir, tá bom? Porque ele manda, né, no tom do seu texto, no como seu texto vai ser desenvolvido, tá bom? Então, aqui, ó, nesse sentido, no Brasil, apesar de ter representado avanços consideráveis, ó, isso daqui serve como marca de opinião. Mona, por que serve como marca de opinião? Marca de opinião nada mais é do que adjunta adverbial, o uso, né, a aplicação de adjunta adverbial e de adjetivos, representado avanços consideráveis. Consideráveis não é um adjetivo que caracteriza avanços? Então, aqui eu tenho marca de opinião. Olha aqui a estrutura da introdução de novo. Conectivo, localizei no Brasil. Olha a marca de opinião. O processo de... Aqui, ó. Esse tema aqui era... Deixa eu apagar isso aqui. Esse tema aqui era êxodo rural no Brasil, migrações, né? Vamos supor que você quer migrações. Então, olha aqui a tese aparecendo, ó. Tem o conectivo, tem a contextualização e a marca de opinião, e agora eu já vou mostrar a tese, ó. O processo de migração do campo para a cidade causou impactos negativos na sociedade. Olha aqui a tese, gente. Mona, eu posso fazer desse jeito para a maioria das minhas teses? Provavelmente, né? Porque, igual, como eu falei, o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele pede soluções no final. Então, provavelmente, você vai desenvolver problemas. Então, aqui, a gente pode só mudar o comando, né? Se fosse sobre doenças mentais, se fosse sobre obesidade, tem até outros exemplos aqui de introdução para vocês verem como essa estrutura, ela encaixa em qualquer tema, tá? Você só faz o quê? Você encaixa a sua argumentação, seus argumentos, a sua tese, seu estudo do tema dentro da estrutura, tá bom? Então, aqui, ó, o processo de migração do campo para a cidade causou impactos negativos na sociedade. Olha aqui a minha tese, bem marcada. Quando o corretor lê ali, ele fala, olha, a tese está aqui. Eu já entendi qual é o ponto de vista do aluno sobre o comando que eu dei para ele na redação. Principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Isso aqui, muito legal que o aluno lembrou disso, né? Que eu tenho mais êxodo rural no sul e no sudeste do Brasil. Foi uma informação adicional, pequena, que enriqueceu o meu texto. Porém, se eu não lembrasse isso aqui, eu poderia terminar aqui e aí já estaria completo, tá? Beleza? Coloquei a tese, o que eu vou fazer, Mona? Vou colocar ponto final. Presta atenção, ó. Se liga aqui, ó. Ponto final. Eu não vou colocar vírgula, não senhor. Ponto final. Ponto e vírgula, não senhor. 2 pontos, não senhor. Ponto final. Por quê? Presta atenção nos períodos, gente, ó. Conectivo mais conhecimento de mundo, ponto final. Criei um período pequeno. Aí aqui, ó, conectivo mais a tese, mais a marca de opinião, ponto final. Criei outro período, na ordem direta. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu já pus conhecimento de mundo, já coloquei a minha tese, né? Já contextualizei, já coloquei a minha tese. O que tá faltando? Marcar os dois problemas. Quais são os dois problemas relacionados à minha tese que eu vou desenvolver nos meus 2 parágrafos? Isso aqui é muito importante, porque muito aluno confunde, pensa que tem que escrever sobre o problema que eu vou desenvolver no segundo parágrafo e sobre o problema que eu vou desenvolver no terceiro parágrafo, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento. Não, gente, você só cita esses problemas para o corretor. Se eu vou desenvolver aumento da desigualdade social relacionado a esse tema, ao êxodo rural, eu só cito isso na introdução. Ó, aí o que a gente coloca? A gente coloca, depois a tese, marca de opinião, tem um conectivo aqui, ó. Isso é o quê? É grave, é preocupante, é alarmante, é lamentável, é triste? O que é isso? Coloca a marca de opinião. Marca de opinião, lembra? Nada mais é do que uso de adjetivos e uso de adjuntos adverbiais. Então, eu acabei de falar que tem pontos negativos, né? Que tem impactos negativos da sociedade. Agora, eu tenho que refletir sobre isso.
não é? E é assim que a gente constrói a argumentação. Isso é ruim? O que que isso é? O que que eu acho que isso é? Isso é bom, é ruim? É preocupante, alarmante? Aí você reflete, ó. Isso é, aí a gente coloca a marca de opinião. Olha aqui, ó. Isso é grave. Os impactos que o êxodo rural causou na sociedade são graves. Botei vírgula, agora eu explico. Sempre que eu falar para o corretor que uma coisa é ruim, ou que uma coisa é positiva, ou que uma coisa é boa, mas é ruim também, eu tenho que explicar para ele, porque isso é tecer argumentação, né? É convencer alguém. Você faz uma afirmação e você tem que destrinchar aquela informação para o corretor, por quê? Porque você está corrigindo ela. Então, sabe quando a gente é pequeno? Que a gente sempre se pergunta assim, a criança quando é pequena, que ela faz 1 aninho, faz 2, faz 3, começa a ficar curioso, entra na escolinha, começa a ter contato com o mundo, né? É a primeira vez, tudo é muito novo para ele, ele começa, mamãe, mas por quê? Mas por quê? Por que que o mundo é roxo? Por que que a água é transparente? Por que eu tenho que beber água? Por que que eu tenho que comer brócolis? Mamãe, por que que o Bob Esponja é quadrado? Por que tem uma esponja no fundo do mar? Por que que ele parece com a bucha? Lembra disso, gente? Que a gente faz esse monte de pergunta quando a gente é pequeno? Essa analogia, né, esse comportamento que a gente tem quando a gente é criança, a gente tem que resgatar ele e trazer ele para a redação. Você sempre tem que estar explicando, se pergunte o porquê. E isso é refletir, né? Por que o êxodo rural é ruim? Quais são os problemas que o êxodo rural no Brasil causou? Ah, é ruim por conta disso, porque eu tenho mais pessoas em situação de rua, principalmente em São Paulo. É ruim porque quando tem grandes migrações, por exemplo, do Nordeste para São Paulo, eu tenho ataques de xenofobia, e aí essas pessoas não conseguem encontrar emprego, não consegue se estruturar economicamente naquela cidade, construir uma rede de apoio econômica naquela cidade, e eles vão para onde? Eles vão para a favela, eles vão para as ruas, não é? E aí eu aumento o número de desabrigados, eu aumento o número de pessoas em situação de rua. Olha só, a quantidade de respostas que eu obtive só me perguntando, isso é bom ou é ruim? É ruim. Se é ruim, por que que é ruim? Ah, por causa disso e disso. Mas por quê? Continue se perguntando por quê. Porque é aí que vão surgir os argumentos. Obviamente que a gente não nasce sabendo de tudo. É por isso que a gente faz estudo do tema. Se der tempo, a gente já vai começar a passar nessa aula. Porque a gente não nasce sabendo de tudo, o que a gente faz? A gente se informa, a gente pesquisa em fontes confiáveis, para a gente poder aprender e saber responder essas perguntas. Não é assim quando a gente é pequeno, o pai da mãe, a mãe da gente não sabe responder tudo. Eles têm que se virar, pesquisar, buscar a resposta para a gente muitas vezes, não é? Então, ter dissertativo argumentativo é a mesma coisa. Você tem que responder todas as perguntas. Repetiu mesmo, eu vou apagar. Você tem que responder todas as perguntas para o corretor, tá bom? Então, aqui, ó, isso é grave, beleza? Coloquei o conectivo, coloquei a marca de opinião. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou citar os dois problemas. Por que é grave? É grave, pois a nona. Aqui, ó, olha as opções. É grave, pois, porque, uma vez que, já que, são os sinônimos de conectivo, tá? Então, se eu já usei o porquê, eu vou repetir ele de novo no meu texto? Não, eu tenho mais 4, 5 opções, né? Então, isso aqui são opções, tá? Para evitar a repetição de termos dentro do nosso texto. Então, isso é grave, pois agora eu vou citar os dois problemas. Ó, que processo? O processo de êxodo rural. Olha aqui a retomada. Contribui para o aumento das favelas. Aqui, ó, olha o primeiro problema. Da violência urbana e de pessoas em situação de rua. Mona, eu posso citar mais de um problema, igual aqui foi citado mais de um problema? Com certeza. Você pode citar mais de um problema e desenvolver dois, igual aqui são coisas relacionadas, né? Aumento de favelas e de violência urbana. Ah, isso aí, obrigada, Grazi. Aí, ó. Tá vendo? Valeu, Grazi. Por isso, gente, que acompanha, não tenta ler a estrutura e entender o que está na estrutura sem eu explicar de novo, tá bom? Por quê? Porque você vai tentar ler, eu não vou ter explicado ainda, você não vai entender, tá? E aí vai ficar parecendo que está repetido, mas não está repetido, aí a Grazi acabou de explicar. Monitora perfeita, maravilhosa. Enfim, aí a gente, ó, colocou a marca de opinião, vou explicar, vou colocar os dois problemas. Por que é grave esse comando? Porque esse processo contribui para o aumento das favelas,
da violência urbana e de pessoas em situação de rua. Olha aqui, Moana, mas eu tenho que citar só 2 problemas, né? Sim, você só precisa citar 2 problemas. Aqui, citei 3. Por quê? Porque eu quis. E porque também, provavelmente, são coisas parecidas, ó, são coisas relacionadas. Então, provavelmente, 2 desses problemas aqui foram desenvolvidos em um só parágrafo, tá? Por exemplo, violência urbana e pessoas em situação de rua. Tem relação? Tem, não tem? Ou então, aumento das favelas e aumento da violência urbana. Tem relação? Tem relação. Então, aqui ficou como se fosse um problema para um parágrafo e aqui um combo de 2 problemas para um parágrafo só. Mas, via de regra, eu poderia ter citado só isso aqui, ó. Poderia ter colocado o aumento das favelas e da violência urbana. Pronto, tenho 2 problemas. Minha tese está completa? Minha introdução está completa? Agora só falta o fechamento. Mas o que o corretor busca nela está completo? Tá. Eu tenho conhecimento de mundo, tenho contextualização com tese, contextualização com a tese e a marca de opinião, e tenho os 2 problemas. Acabou. Agora só o fechamento. A parte do fechamento é aqui, ó. Peraí, eu separei errado. Ó, aqui está o nosso fechamento. Essa parte aqui, gente, nunca muda, tá? Esse fechamento aqui, eu falo para meus alunos, sempre coloque ele, a não ser que você tenha um melhor. Mas é bom colocar ele. Por que é bom colocar ele? Porque ele faz intertextualização com filosofia e sociologia. As pessoas têm essa coisa na cabeça de que tem que colocar o nome do filósofo para o corretor saber que você está fazendo intertexto com filosofia e sociologia. E não, isso é uma bela mentira. Então, isso aqui enriquece a sua redação de conhecimento de mundo e é uma coisa que você não vai precisar decorar. Por quê? Porque você vai repetir o ano inteiro, cabe para qualquer redação, qualquer tema, e no final do ano você vai ter isso na sua cabeça, vai ser automático e você vai tá ganhando ponto, enriquecendo mais a sua redação com o conhecimento de mundo, tá bom? Então, esse fechamento aqui é sempre o mesmo. Ó, assim, botei os 2 problemas, o que eu vou fazer? Vou pôr ponto final. De novo. Período curto, frase direta. Assim, aqui, ó, outro conectivo. Mona, eu já usei o assim, o que eu posso usar aqui? Eu posso usar dessa forma, eu posso usar portanto, eu posso usar logo, né? Enfim, a gente usa as opções de sinônimos dos conectivos para a gente não repetir o mínimo possível, né? Termos no nosso texto. Isso vale para os conectivos também, para a gente mostrar para o corretor que a gente tem domínio dos conectivos. Se eu só colocar só dessa forma, toda vez que eu quiser colocar um conectivo conclusivo, um conectivo que dá continuidade, que liga 2 ideias, ele vai falar, ela só sabe usar o pois, só usa o pois, só conhece o pois. Ele não tem domínio da língua portuguesa, da norma padrão, né? Não tem domínio das ferramentas. Tem uma competência, que é a competência 4, que quer ver isso, quer ver que você demonstra domínio. Não. Essa é uma dúvida muito boa. Gente, portanto, é sinônimo de assim, é sinônimo de dessa forma, é sinônimo de logo. Basicamente, isso aqui são conectivos conclusivos, tá bom? Ou seja, se eu usar portanto, se o portanto significa a mesma coisa de logo, e significa a mesma coisa de dessa forma, e significa a mesma coisa de assim, qualquer um desses aqui que eu usar são conectivos de introduzir uma ideia de conclusão, né? Qualquer um deles que eu usar, tanto aqui na minha introdução, quanto no início da minha conclusão, vai valer ponto do mesmo jeito. Eles têm a mesma ideia, que é introduzir conclusão. Eles são conectivos, né, de conclusão. Qualquer um deles que eu usar vai ser de conclusão. Eles são sinônimos, eles significam exatamente a mesma coisa, tá bom? Essa ideia aí do portanto, muita gente tem. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente segue ou que a gente vê ensinando, sabe, no YouTube, na internet, até pessoalmente, assim, de aula, de professor mesmo, porque tem muita gente que não tem a menor noção do que tá falando e inventa regra, tipo essa dúvida da Larissa, acho que foi da Larissa, né, que apareceu agora. Isso é uma coisa inventada, tá? O portanto, ele é tão conclusivo quanto o assim ou dessa forma. Então, a gente sempre vai fechar, né, fazer o fechamento da nossa
introdução desse jeito, ó. Assim, ou dessa forma, ou portanto, ou logo, é necessário discorrer. Só um minutinho. Deixa eu só concluir aqui, eu já vou ver essa dúvida, já vou responder. É necessário discorrer sobre essa temática, já que ela compromete o equilíbrio e a harmonia social. Beleza? Aí vou explicar essa repetição aqui e já volto na dúvida que apareceu agora. Isso aqui, eu vou colocar aqui, ela compromete o equilíbrio e a harmonia social se eu for citar dois problemas, né? Ou seja, via de regra. Ah, Mona, mas caiu um tema, assim, o Enem endoidou, gente, muito pouco provável, tá? Mas vai que cai um tema que tem coisa negativa, que tem coisa positiva, que eu vou falar vou citar duas coisas positivas. Muito bem, vamos pensar. Quando a gente cita dois problemas, duas coisas negativas relacionadas àquele tema, a gente fala que é importante discutir sobre esse tema porque ele compromete o equilíbrio e a harmonia social. Quando eu cito coisas positivas, o que eu faço? Eu tô falando que aquilo ali colabora para a manutenção do equilíbrio e da harmonia social, não é? Ser positivo, ele ajuda a manter uma coisa equilibrada. Se é negativo, ele compromete. Se é positivo, ele colabora. Então, caso algum dia caia na redação, né, para eu colocar coisas positivas, isso é muito improvável de acontecer, tá, gente? Eu tô ensinando porque eu tenho que ensinar para vocês tudo. Caso aconteça, como que vai ficar? Coloca um diferente o quê? Espera só um minutinho, gente. Deixa eu finalizar aqui. Pode falar no chat aí que eu vou ler já já. Caso aconteça de você colocar dois pontos positivos, como é que a gente vai fechar? Assim, ou dessa forma, ou portanto, ou logo, é preciso escorrer sobre essa temática, já que ela contribui, ela colabora para a manutenção do equilíbrio e da harmonia social, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar um parêntese aqui, ó. Vou colocar um PS. Caso o comando esteja associado a pontos positivos, a gente vai fazer desse jeito, tá bom? Deixa eu colocar um parêntese aqui. Deixa eu ver a dúvida aqui agora. Letícia, na introdução, na introdução está conectivo mais marca de opinião mais tese. Isso é, aí usa marca de opinião de novo mesmo, né? Sim. Não, perfeito, a Grazi falou, mas aí você coloca uma diferente, respondendo a Letícia. Perfeito o que a Grazi falou. Olha aqui um exemplo de colocar marca de opinião diferente, ó. Aqui mesmo dá para saber, ó. Aqui a gente, ó, colocou o conhecimento de mundo, ponto final. Nesse sentido, olha aqui, conectivo, no Brasil, localizei a temática no Brasil, apesar de ter representado avanços consideráveis, aqui eu tô falando em relação do êxodo rural. Olha aqui a marca de opinião. Avanços consideráveis, apesar é adjunta adverbial. Então, às vezes, a gente fica muito agarrado nisso de, Mona, só quando eu coloco infelizmente, né, que são os adjuntos adverbiais de intensidade, ou quando eu coloco que é alarmante, é marca de opinião? Não, gente, o apesar é adjunto adverbial. Avanços consideráveis, ou consideráveis aqui, é um adjetivo, ele está caracterizando o substantivo avanços. Entendeu, Letícia? Não necessariamente você vai escrever a sua marca de opinião do jeito que eu coloquei aqui, ou do jeito que a gente usa aqui embaixo, ó. Isso é grave, é alarmante, é preocupante. Você vai colocar sua marca de opinião de acordo com o que você pensa sobre aquele assunto. Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui, gente, de outra estrutura, ó. Aqui a gente tem uma introdução, aqui abaixo, ó, sobre obesidade infantil. Olha aqui, é até bom ter vários exemplos que aí dá para ver a estrutura na prática. Ó, é evidente que, aí aqui a gente teria qualquer conhecimento de mundo, sei lá, uma pesquisa da ONU, um desenho que você assiste que tem uma criança que é obesa, um filme, enfim, qualquer conhecimento de mundo relacionado à obesidade infantil. Uma campanha do Ministério da Saúde, tá? Whatever. Aí, beleza, coloquei. É evidente que, né? Faltou o que aqui? Botei o conhecimento de mundo sobre obesidade infantil, mudou o tema.
Nesse sentido, olha como não muda, gente. É por isso que a gente pratica e pratica e pratica. Porque quanto mais você pratica, mais você grava e mais você domina a estrutura, porque ela não muda. Olha aqui, é exatamente a mesma coisa. Ó. Nesse sentido, no Brasil, a obesidade infantil tem impactos extremamente negativos. Olha aqui como a marca de opinião aqui foi colocada diferente da estrutura da introdução que a gente acabou de ver, mas ela tá aqui. É a estrutura, não é? Ó, conectivo, localizei no Brasil. Aqui eu tenho a tese, tem impactos extremamente negativos. Olha aqui marca de opinião. Consegue ver aqui, ô Letícia? Olha aqui, marca de opinião. Tem impactos extremamente negativos na saúde pública e na qualidade de vida das crianças. Olha a minha tese junto com a minha marca de opinião. Olha, gente, falando junto com. Eu ensinei para vocês que isso é redundância, né? Porém, fazendo parênteses aqui, na oralidade pode tudo. Na oralidade a gente fala junto com, né? Ponto final. Olha aqui, de novo, ó. Isso é. Olha aqui, gente, é exatamente a mesma estrutura. Olha aqui, ó. Aí a gente tem, isso é, a gente coloca marca de opinião, justifica e coloca os dois problemas. Olha lá uma introdução da obesidade, ó. Isso é grave, pois gera desigualdade social. Gente, isso aqui foi inventado. Cuidado com isso, tá? De achar que desigualdade social, que tudo é culpa da desigualdade social. Desigualdade social tá relacionada a tudo isso, tá? A gente vai ter um aulão, inclusive, com o pessoal de humanas para a gente desenvolver essa palhaçada aí da... Palhaçada não, desculpe, né? Essa questão da desigualdade social. Palhaçada que eu quis dizer é da galera achar que desigualdade social serve como problema para tudo e quanto é texto, tá? Corretor é esperto, não é bobo, não. Ele vive no mundo que você vive também, tá? Não é porque você escuta isso de todo mundo que é verdade ou que está relacionado ou é a causa de todos os problemas do mundo, tá? Pode até ser de alguns, mas não de todos. Então, aqui, ó, gera desigualdade social completamente inventado. Aqui sobre a obesidade infantil, eu poderia ter colocado um problema, ó, pois gera aumento da mortalidade infantil. E poderia ter colocado qualquer outro problema. Sei lá, da mortalidade infantil e de crianças com doenças crônicas. Ponto final. Dois problemas de novo. Esquece isso, tá, Cíntia? Olha, gente, é tão triste, porque as pessoas não entendem o que é desigualdade social. Desigualdade, gente, já que entramos nesse assunto aqui, explicando rapidinho, eu não vou entrar, aprofundar, porque a gente vai ter aula extra para falar sobre isso, tá? Em que temas que isso encaixa na redação. Basicamente, gente, desigualdade não necessariamente é uma coisa ruim e não necessariamente é uma coisa boa. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês de desigualdade. A palavra desigualdade significa de diferença, que uma coisa é diferente da outra, né? É sinônimo de diferença. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que ganha 2.500, eu posso ter uma pessoa que ganha 1.500, eu posso ter uma pessoa que ganha 1 milhão, eu posso ter uma pessoa que ganha 20 mil. Isso é desigualdade, né? Significa diferença. Igualdade significa que tá todo mundo no mesmo lugar, né? É todo mundo igual. E aí existe um mito, né, de que igualdade é bom e desigualdade é ruim. Só que olhando por esse aspecto, né, que é o aspecto social, o aspecto principalmente econômico, que a galera cisma que é ruim. Gente, vamos pensar. Vou pegar um exemplo para vocês de igualdade. Vamos pegar a Venezuela. Ou então vamos pegar Cuba. Dois países socialistas, né, que é o modelo econômico que prega a igualdade, é o socialismo, comunismo, etc. Vamos pegar Cuba e vamos pegar a Venezuela. Lá tá todo mundo igual. Ninguém tem dinheiro para comprar nada, não é? A economia deles está totalmente parada. Tem gente lá que vive em situação de escravidão, principalmente no campo, né? Todo mundo é igual. Todo mundo tá pobre. Vamos pegar agora a Alemanha, os Estados Unidos, a França. Todo mundo ganha a mesma coisa? Não.
Tem um que ganha um tanto, tem outro que ganha outro tanto, tem outro que ganha outro todo, outro tanto. Tem gente na pobreza, tem gente na riqueza. Existe vários níveis, são desiguais. Não é todo mundo igual. E aí, uma vez, eu escutei essa frase que me fez assim, começar a pensar muito sobre isso, sabe? Que é, o que é melhor? Ter desigualdade na riqueza, por exemplo, no nosso país a gente tem desigualdade, mas o Brasil, se a gente olhar para o nosso país, a gente tem fome, tem, mas no geral o Brasil é um país rico, não é? É um país que prospera. Então, o que é melhor? Eu ter igualdade na pobreza, ser todo mundo pobre, porque é o que acontece no socialismo, né? O governo, ele toma os meios de produção, ele monopoliza aquilo ali, quem está no topo no governo é quem aproveita daquilo, como caviar, viaja para a França, fica em hotel 5 estrelas, né? É protegido pelo exército, e as pessoas, o povo, é todo mundo igual, todo mundo na pobreza, né? Todo mundo na fome. Cuba, do mesmo jeito. Então, o que é melhor? Eu ter desigualdade na riqueza, que a gente pega Brasil, pega, pega os Estados Unidos, pega a Alemanha, a França, enfim, os países que são, né, a maioria do mundo é assim, ou é melhor eu ter igualdade na pobreza? Então, essa questão da desigualdade, pensem nisso, analisem isso, porque não é porque é uma palavra que diz desigual que ela está necessariamente relacionada a coisas negativas, e não é porque é uma palavra que está escrito igualdade que ela está necessariamente relacionada a coisas positivas. Eu estou falando essa questão política, gente, porque esse assunto ele se relaciona com isso, com a questão econômica do mundo, né? Então, a gente tem que usar isso para explicar, porque é sobre isso que é com isso que esse assunto está relacionado, tá bom? Só que dar uma explicação breve aqui para mostrar para vocês por que que essa falácia, né, essa mentira de que desigualdade social serve para todos os assuntos, é a causa de todos os problemas do mundo, isso é uma bela mentira, tá? Então, toma cuidado com isso daí, porque você pode, assim, às vezes você sabe dois problemas relacionados àquele assunto, você tem conhecimento de mundo, você assistiu o jornal, você leu sobre aquilo, você viu série, você viu documentário, e aí você escolhe desigualdade social porque alguém te falou que aquilo é problema de tudo. E você nem sabe se é de fato, você nem entende sobre aquele assunto. E aí você vai se ferrar, porque a sua argumentação vai ficar ruim às vezes, você vai correr um risco muito grave de colocar coisa que não é verdade, porque é conhecimento popular, porque todo mundo fala na sua redação, o corretor vai conferir, quando ele descobrir que não é verdade, ou quando ele souber que não é verdade, e aí, se falou mentira na sua redação. Entendeu, gente? A redação ela é muito objetiva. Então, tomem cuidado. Essa semana, já falando sobre isso, conhecimento de mundo relacionado à história, a gente vai ter uma aula, um aulão, vai ser eu, a Cacau. Como que é o nome do outro professor de humanas que vocês têm? Eu esqueço, gente, me desculpa, porque, assim, eu sou... não é querendo, tipo, falar, eu sou muito ocupada, mas realmente eu tenho muita coisa para fazer, então eu não acompanho muito a galera dos monitores e tudo mais, eu acompanho o mínimo possível, porque realmente minha vida é muito atarefada. Se Deus quiser, né, vai dar uma aliviada daqui uns dias. O Lucas, gente, vai ser eu, a Cacau e o Lucas, é bem legal, né, porque aí você tem várias pessoas de diferentes áreas de conhecimento, né, a gente vai dar uma aula sobre Constituição, tá bom? A Cacau e o Lucas são da Humanas, eu adoro Humanas também, leio muito a respeito, adoro, estudo muito, né, porém eles vão trazer esse aulão sobre a Constituição, e eu, da redação, vou mostrar para vocês como usar a Constituição, por que é importante conhecer o básico da Constituição para poder usar na redação, tá bom? Então, vai ser sábado, se não me engano, vai ser às 10 horas, eu não sei se vocês foram avisados, mas se vocês não foram, já tô avisando aqui já, tá? Que a gente vai ter esse aulão no sábado, vai ficar gravado, porém, você sabe que a aula gravada não tira dúvida de aluno, tá? Vai ser muito legal, vai ser o primeiro aulão, assim, de humanas com redação. Ao longo do ano a gente vai ter vários, vamos ter sobre desigualdade social, revoluções industriais, Revolução Francesa, Iluminismo, tudo isso vai ser trabalhado, tá bom, gente? E lembrando, a gente preza muito no cursinho, a gente tem esse combinado, né? Inclusive, falando para vocês aqui, a gente recebe várias ofertas de outros cursinhos, de outros professores querendo juntar com a gente. Olha o Junto Com de novo, querendo fazer parceria com o nosso cursinho. E aí, gente, a gente filtra muito isso, essa questão assim, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo polarizado, cheio de fake news, né? Assim, a esquerda que quer pegar o jovem e levar, a direita que quer, né? Parece um alistamento, né? Quem é que alista mais gente?
e dentro do nosso cursinho a gente tem um compromisso com a verdade. Então, assim, é a verdade. A gente fala a verdade, a gente se baseia em fatos. A gente não quer influenciar você a ser de esquerda ou a ser de direita. Eu tô cagando para isso, tá bom? Aqui a gente trabalha com fatos. A gente tem um compromisso muito grande e a gente não deixa nem o nosso Instagram, nem as nossas aulas, nenhuma aula nossa levar para esse direcionamento de política, sabe? De influência política. Tudo que é falado na nossa aula, a gente tem muito cuidado para se basear em fatos, para passar conhecimento para vocês. Porque opinião, gente, é subjetiva. Eu posso achar o que eu quiser. Isso não vai mudar a história, isso não vai mudar os fatos, tá bom? Então, não se preocupem com essa questão de politicagem, isso aqui, porque a gente não se envolve com isso. É por isso que a gente não tem parceria com ninguém. Por quê? Porque nós garantimos o nosso conteúdo, a nossa responsabilidade com vocês, né? A gente não pode pegar vocês que deram pra gente um voto de confiança e entregar a outras pessoas que estão com segundas intenções, tá bom? Deixa eu ver a dúvida da Larissa. Já vi vários professores falando sobre a desigualdade e a questão do governo como solução para quase tudo. E é engraçado, gente, essa questão do governo é muito engraçado, que as pessoas acham, exatamente, né, que quanto mais poder do Estado você tem, maior é a desigualdade. E quando a gente pega os rankings, como eu tô falando, a gente gosta de fato, a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau, né? Quando a gente pega nessa aula de desigualdade social, vocês vão ver que a gente tem vários rankings, né? Ranking da ONU, enfim, os rankings principalmente da ONU, né? Que é o maior órgão que a gente tem para poder ver essa questão da desigualdade relacionada com os governos, né? Quanto maior a presença do Estado, né? Quanto maior o controle do Estado sobre a vida do cidadão, sobre as escolhas do cidadão, maior é a desigualdade social. Porque maior cobrança de imposto a gente tem, porque mais o Estado regula sua máquina burocrática sobre a vida das pessoas. E por incrível que pareça, isso gera desigualdade social. Isso que aumenta a desigualdade social, quando a gente pega os gráficos da ONU, todos os estudos que são feitos. E a gente vê muito poucas pessoas falando sobre isso, né? É por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Eu adoro uma frase da Bíblia, olha que eu nem vou na igreja, gente, mas eu amo essa frase, que eu acho que ela é muito verdade, assim, sabe? Tanto da Bíblia, que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, Mona, mas eu sou ateia, não tem problema. Pega o iluminismo lá, né? O início da ciência, que é esse mundo maravilhoso que a gente vive, eu sou apaixonada. O que foi o iluminismo, gente? O uso da razão, o uso do conhecimento, o uso da ciência para saber a verdade. Tira a subjetividade e olha para a razão, olha para os fatos, né? E conhecimento é luz, né? É a luz que ilumina o mundo, que abre as portas para a gente. Então, a gente, é a base do nosso cursinho, eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe? É o conhecimento. Nós somos iluministas de coração, né? Somos filhos do iluminismo e a gente pratica de fato isso, que é o que muita gente deveria fazer também, né? A gente vai de acordo com a razão, com os fatos. Aqui não tem fake news, tá? Enfim, gente, eu até peguei muito tempo da aula, mas não se preocupem com isso, a gente vai ter vários aulões para a gente poder esclarecer isso aí. E aí tem livros, documentários, filmes, vocês também podem interagir, falar, eu vi tal filme sobre isso, eu vi isso sobre aquilo, eu vi uma série sobre isso. Tem várias séries legais hoje em dia, né? Sobre essas coisas de época, assim, às vezes, eu tinha um professor que era muito legal a aula dele, porque ele relacionava os quadrinhos da Marvel, sabe? Os filmes da Marvel, dos Vingadores, com a Guerra Fria. E eu achava aquilo fantástico. Assim, a gente tem tudo a ver, olha as analogias. Então, essas aulas, assim, elas são muito legais mesmo. O Gustavo não tá aqui mais, mas ele deve lembrar dessas aulas que a gente tinha no Vetor. Era muito legal. E é legal que a gente interage bastante com o aluno também, né? Enfim. Aí aqui, gente, voltando para a estrutura, né? Isso é grave, olha aqui, a marca de opinião. Agora, eu vou explicar por que o que eu falei na minha tese é grave, por que aquele comando é grave. Pois gera... Sim, a gente vai fazer isso. É porque agora, como a gente está na estrutura, na aula de quinta já dá para a gente fazer isso, porque a gente vai passar tema na aula de quinta. Geralmente, quando a gente começa a fazer estudo do tema, aí muita gente lembra, eu cito também, a Grazi cita, os alunos lembram, olha, eu estou assistindo uma série que tem a ver com isso, eu estou assistindo um filme, um documentário que tem a ver com isso. Então, a partir de quinta, vocês já vão ver muito isso, tá? A gente citando, tipo, livros, séries, filmes, documentários. É muito legal essa interação que a gente tem, tá bom? Então, aqui, isso é grave, pois a mesma coisa, outro tema, a mesma coisa, gera aumento da mortalidade infantil e de crianças com doenças crônicas.
Acabou. Aí aqui, para encerrar, o que eu colocaria? Assim, a mesma coisa. Opa, escrevi alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. É importante, ou é preciso, ou é importante, é preciso discorrer sobre essa temática visto que ela compromete, ou visto que isso compromete o equilíbrio e a harmonia social. Então, olha aqui, exemplo de dois temas completamente diferentes que a gente colocou a mesma estrutura de introdução, tá bom? Posso passar para frente, gente? Tem alguma dúvida aqui em relação à introdução? Aqui, gente, a mesma coisa, ó, sobre outro tema, sobre segurança alimentar. A gente tinha o conhecimento de mundo aqui no início, né? O conectivo, blá, 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 o conhecimento de mundo. Nesse sentido, no Brasil, olha o conectivo, localizei no Brasil. É preciso ressaltar a importância da segurança alimentar, uma vez que isso tem impactos na saúde pública e na qualidade de vida da população. Depois disso aqui, que eu colocarei o que é grave, pois, o que é alarmante, pois. Vou citar os dois problemas, ponto final. Assim, é preciso discorrer sobre essa temática, uma vez que isso compromete o equilíbrio e a harmonia social. É a mesma estrutura, gente. Vou até apagar isso aqui para não ficar muita coisa na hora de eu salvar o PDF, mas assim, estão vendo que é repetido, né? Agora, a gente vai para o desenvolvimento. A gente tem dois desenvolvimentos, né? No primeiro fazer, eu vou desenvolver um problema que eu citei numa introdução. Por exemplo, aqui, ó, eu citei aumento da mortalidade infantil. Então, eu tenho que explicar, eu tenho que relacionar o que a obesidade infantil tá. Vou apagar. Eu tenho que explicar para o corretor como que a obesidade infantil está relacionada com aumento da mortalidade infantil. Eu tenho que convencer ele que essas duas coisas, que isso daqui é um problema da minha tese, é um problema da obesidade infantil. Então, eu vou pegar um problema, aqui, ó, aumento da mortalidade infantil, e vou fazer isso, vou conectar ele com o comando da redação no meu primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, é exatamente a mesma estrutura de desenvolvimento. Só que aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o segundo problema, crianças com doenças crônicas. Como que isso se relaciona com a obesidade infantil? Qual que é o perigo disso? O que acontece? Quais são os exemplos? Eu tenho dado, eu tenho série, tenho fato histórico para poder ilustrar isso. Mas é a mesma estrutura que se repete, tá bom, gente? Como que a gente começa o nosso primeiro parágrafo? Ó, aqui o conectivo já não é opcional, tá? Igual lá em cima a gente falou que o é visível que, o que o é e que o é evidente que são opcionais. A partir de agora, tudo que eu falar é obrigatório, tá? Não é opcional. De novo, não é opcional. Então, eu vou começar com o quê? Diante desse contexto ou nesse contexto. Escolhe um e segue com ele até o dia do Enem, tá? Não é para ficar rodando, não. Vou começar minha redação todas as vezes com nesse contexto. Escolhe o conectivo e bota ele em todas as redações para você gravar na sua cabecinha. Então, ponto final da introdução. Vou dar espaço aqui, né? Por quê? Porque a gente tem que dar espaço antes de começar um parágrafo, né? Vou dar um espacinho diante desse contexto, ou nesse contexto, é preciso citar que. Aí a gente vai botar o conhecimento de mundo. Nossa, Mona, tem que ter parágrafo, tem que ter conhecimento de mundo no desenvolvimento? Sim. Não se preocupem, a gente vai ter aula de como fazer estudo do tema, como adquirir conhecimento de mundo para botar na redação. E eu já falei para vocês que conhecimento de mundo é a menor parte menorzinha do seu desenvolvimento, dos seus parágrafos, a maior parte é argumentação, né? Então não se preocupem com isso. Botei o conectivo, vírgula, é preciso citar que. Vou botar o conhecimento de mundo. Botei o conhecimento de mundo, adivinha o que eu vou fazer? Vou colocar ponto final. Muito parecido com o que a gente faz na introdução, só que a gente desenvolve mais, né? Ponto final, vou colocar outro conectivo. Que conectivo que eu posso colocar? Isso. Ah, Mona, mas eu já usei o isso aqui na introdução. Olha um exemplo aqui. Acabei de usar isso na introdução. Então, eu vou usar o quê? Essa situação. Isso ou essa situação, tá? É
essa situação é o quê? Vou colocar a marca de opinião. É grave? É lamentável? É deplorável? É preocupante? O tempo todo eu marco minha opinião. Por que eu marco minha opinião o tempo todo, Mona? Porque eu não posso me incluir. Eu não posso falar assim, ó, estamos vivendo dias difíceis no Brasil. A juventude, nós, jovens, eu não incluo, eu nunca coloco primeira pessoa. Então, como que o corretor sabe que é você, Emily, que é você, Letícia, que é a Micaela, que é a Natália, que é a Larissa, que é o Caio que escreveu a redação? Com a marca de opinião, tá bom? Então, ele sabe que o texto é pessoal. A marca de opinião faz o texto ser seu, entendeu? Então, é por isso que a gente colocou conhecimento de mundo, ponto final. Vou colocar o quê? Marca de opinião e conectivo. Isso é grave, essa situação é grave, essa situação é alarmante, é preocupante. Beleza, botei marca de opinião, o que eu vou fazer? O que a gente tem que fazer depois que a gente coloca a marca de opinião? Explicar. Lembra do porquê? Lembra da criança chata, pequena, que tá aprendendo sobre a vida? Por quê? Por quê? Por quê? É isso. Vou falar por quê. Por que é grave? Por que é preocupante? Ah, vamos supor, gente, que eu coloquei aqui que, de acordo com dados da ONU, sei lá, 90% das crianças que têm obesidade infantil, 90% dos casos de mortalidade infantil no mundo estão relacionados com crianças que têm quadro, que desenvolvem quadro de obesidade infantil. Vamos supor que eu coloquei esse dado lá no conhecimento de mundo. Ponto final. Isso é preocupante, isso é alarmante. Aí eu vou pensar, tá, beleza, por que é preocupante? Você tem que refletir, reflete na sua cabeça, faz isso. Olha pro teto e fala, por que é preocupante? Por que é ruim esse dado aqui? Que 90% das crianças que têm obesidade infantil, esse dado tá, 90% das crianças que morrem de 90% da mortalidade infantil, né, do percentual de mortalidade infantil no mundo, está relacionado com obesidade infantil. Por que isso é ruim? Ah, é ruim porque eu tô tendo uma infância curta, as crianças estão morrendo, tá, mas eu tenho que aplanar isso. Ah, não sei, então vou pesquisar. Então vou fazer estudo do tema, vou lá no Google e vou pesquisar, né? O Google, gente, ele tá aí para você pesquisar enquanto você não tá lá na redação. Pesquise e anota. É assim que a gente estuda o tema. A gente não é obrigado a saber de tudo, né? Por que você tem que fazer isso? Tem que fazer isso agora. Pra você botar na sua cabeça agora. Entendeu? Por que, Mona? Na hora da redação você vai poder consultar o Google? Você não vai. Então você consulta agora, grava, começa a usar esse material, revisar, reescrever. Antes do Enem a gente vai revisar isso, porque na hora que você chegar na prova, bater lá, obesidade infantil, você vai lembrar das coisas que você estudou, não vai? Vai lembrar do conhecimento do mundo, vai lembrar das reflexões que você fez. Às vezes, a maioria dos alunos fala, eu tenho dificuldade para argumentar. O argumentar nada mais é do que responder esse porquê. Por que isso é ruim? Por que é ruim para a sociedade? Porque causa tal impacto. Que impacto é esse? Para e pensa, se pergunta, qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Eu não sei, então vou estudar. Ah, eu sei, é isso aqui. É suficiente para desenvolver minha redação? Não, não é. Eu sei mais ou menos, então preciso estudar o tema. Vou sentar minha bunda na cadeira e vou estudar. Tá bom? Aproveita agora. Lá na hora, é a hora que a gente tem que levar tudo pronto. Enquanto não tá lá, não é proibido consultar, tá? A não ser que seja um simulado. Porque o simulado, o nome já diz, é uma simulação da prova. Então, na redação simulada, eu vou consultar? Não vou. Vou roubar? Não vou. Porém, nas redações que eu faço durante a semana, nas minhas práticas, eu vou fazer estudo do tema, vou pesquisar com toda certeza absoluta, tá? Aí, olha, a Grazi falando que colocou na redação do Enem. A Grazi tirou 940, hein, gente? Colocou na minha redação do Enem uma notícia dessa aula de revisão de conhecimento. Tá vendo, gente? Como que é importante? A gente tem várias aulas, tá? De estudo do tema, de revisão de conhecimento de mundo, aulão, o pessoal de humanas, pra gente ficar craque. O gente, conhecimento de mundo no final do ano nem vai ser preocupação pra gente. A gente não se preocupa com nada, na verdade, tá? Sim, é verdade. Isso a gente falou em um aulão que a gente teve, né, Grazi? É verdade. Eu vi na sua redação mesmo. Aí, tá vendo, gente? Lembrou na hora. Não precisou fazer nem esforço. Mas por que ela lembrou na hora? Porque ela fazia os temas, porque ela assistia às aulas, porque ela participava, porque ela fazia estudo do tema do jeito que a gente ensina, entendeu? Chegou lá na hora, ela não tem preocupação nenhuma, simplesmente brotou na cabeça dela. Tá vendo? É, assim, é isso que acontece, gente. É a mágica de ser um bom aluno e seguir as orientações que a gente dá, tá bom? Enfim, beleza, botei o conhecimento de mundo. Essa situação é grave, alarmante, blá, blá, blá. Vou botar a marca de opinião. Depois, aqui que começa a argumentação. Pois, por quê,
Vou explicar. Aí, Mona, eu já usei o pois. Aqui, ó, usei o pois na minha introdução. Eu vou repetir o pois? Não, eu tenho outras opções. Eu posso usar o porquê, eu posso já que, usar o já que, eu posso usar uma vez que. Então, o que eu faço? Eu vou trançando, vou trocando minhas opções para não repetir. Então, isso é grave, isso é alarmante. Por quê? Vou explicar. Por que é grave? Porque causa tal e tal impacto na vida das pessoas. Porque acontece isso e isso com a criança. Porque tem isso, isso e aquilo. Eu vou explicar para o corretor por que é grave. Entendeu? Então, gente, esse processo que eu tô falando para vocês de sentar e se perguntar, refletir sobre o assunto. Hoje em dia isso é tão raro porque a gente tem tudo pronto na palma da mão. E aí as pessoas, a gente, estão ficando estúpidas. Literalmente, as pessoas não exercitam o cérebro. Pratique a arte de pensar, sabe? Pensar, botar neurônio para queimar. Então, faz isso. Sabe? A gente tem tudo pronto, às vezes as respostas são tão bobas. Eu sempre faço isso, né? Eu não tô falando que vocês são estúpidos, tá? Eu tô falando do ser humano, nós, seres humanos, sociedade no geral, a gente tá ficando estúpido. Por quê? Porque a gente não pensa, a gente não usa, a gente não raciocina. Por quê? Porque a gente não se pergunta. Muitas vezes, isso é tão importante, gente. Se perguntar como faz, pensar, ser intuitivo, desenvolver o pensamento intuitivo, até para matemática, para exatas, isso é importante demais, para medicina, para todas as áreas, né, que a gente tem na vida da gente. Às vezes a resposta está na sua cara, você só tem que se perguntar, sabe? Você só tem que sentar e fazer o exercício de pensar. É por isso que muitas vezes, eu sei que os alunos detestam, não sei se eles detestam, se vocês amam, né? Mas às vezes o aluno vem com uma dúvida para mim, eu devolvo para ele com uma pergunta. Por quê? Porque a resposta está na sua cabeça, você sabe. Você só perdeu a prática de se perguntar, de analisar as situações e se perguntar por que isso acontece? Será que é assim mesmo? Por que é assim? Então, muitas vezes, vão tirar dúvida comigo, eu falo, eu devolvo com uma pergunta e o aluno já se responde, ele percebe que ele sabe a resposta. Ele só precisava se responder. Então, gente, façam isso, exercitem a mente de vocês, se perguntem, sabe? Exercitem, desenvolver o pensamento intuitivo de, sabe? Fazer relações, fazer ligações entre coisas diferentes, é muito importante. E, infelizmente, né, a estrutura que a gente tem hoje de vida é muito cômoda e acaba que a gente ganha tudo de mão beijada na mão e esquece, né, de pensar, de botar aqui, ó, queimar neurônio, tá? Então, aqui eu vou começar a explicar. Por quê? Ó, é grave por isso, por isso que aquilo, porque tem esse impacto, porque aconteceu isso, isso e isso, ponto final. Aqui, ó, explica por que é, porque é bom. Ah, Mona, beleza, expliquei, acabou? Acabou não, tem que argumentar mais. Aí, o que a gente usa? Além disso, outro conectivo. Olha só, gente, o tanto de conectivo que tem. Conectivo, se você não souber, está perdido. Tem que saber. A gente vai ter a aula da competência 4, que a gente fala especificamente sobre conectivos, tá? Porém, então não se preocupe. Porém, hoje, alguém me lembra, que eu já falei 2 vezes que eu ia mandar, eu não mandei, porque eu esqueço. Não tem problema. Se for diferente, se for série diferente, ou se for a mesma série, mas for personagens diferentes, não tem problema, tá, Sabrina? Se você quiser usar só série, um monte de série diferente, gente, é o conhecimento de mundo que você tem. Ah, Mona, é legal ter um repertório variado? E é por isso que a gente faz o quê? A gente faz esses aulões, né? A gente ensina para vocês, literalmente, como ter um repertório variado. Mas, gente, o conhecimento de mundo que a gente usa na redação é aquele que a gente é mais confortável, que a gente tem mais intimidade. Por quê? Porque vai ser mais fácil. Por que você vai dificultar a sua vida, né? Não estou dizendo que não é para você aprender a fazer conhecimento histórico. Não, é importante você saber também, porque vai que você se agarra só na série. Não vou fazer estudo do tema, não quero estudar história, não quero estudar geografia, não quero estudar outras coisas, não quero ver documentário, não quero ler livro. Aí vai, gente, você se agarra só na série. Chega lá na hora da prova, a série tá no texto motivador. E aí, o único conhecimento de mundo que você tem, a única área de conhecimento de mundo que você domina, foi citada no texto motivador. Você perdeu o seu ponto de conhecimento de mundo. Porque o corretor não vai falar, ah, não, eu citava aqui no texto motivador, mas esse aluno, eu acho que ele sabia, ele não te conhece, ele corrige milhões de redações, né? Você é um Y e um X, assim, para ele. Você é uma incógnita, você não é uma pessoa, você é só um papel, né? O seu nome pouco importa para ele, ele não te conhece. Então, é por isso que a gente ensina para o aluno a dominar várias áreas do conhecimento, a estudar várias áreas do conhecimento. Por quê? Para não correr esse risco, tá bom? Mas, sei lá, se você quiser colocar só série,
no seu repertório lá da redação, nos 3 parágrafos, tudo bem. Desde que cada parágrafo seja personagem diferente, série diferente, não tem problema nenhum. Mas isso não vai acontecer porque vocês vão aprender bastante conhecimento de mundo durante o ano, tá? Beleza. Aí terminei de explicar isso aqui. Por que é bom, por que é ruim, qual é o impacto? Ponto final. Além disso, ou aqui eu tenho outras opções. Quais? Ademais. Além disso, ademais. Grazi, me ajuda aqui no socorro, que eu esqueci. Tem mais algum? Acho que são só esses 2, né? Além disso, ou ademais, aqui que eu faço? Qual que é outro problema? O que mais que tem sobre esse assunto? É só isso? Obviamente que não. Ah, Mona, mas eu não sei. Ah, é outro sim aqui, ó. Outro sim. Ah, Mona, mas eu só sei esse. Uai, por isso que você vai lá no Google e vai estudar o tema, não é? Pra você poder adquirir conhecimento sobre aquilo. Entendeu? Outro sim, aí a gente coloca marca de opinião, né? Tananã, tananã, mais argumentação. O que é mais essa argumentação, gente? Basicamente o que você fez aqui no período anterior. Explicar, né? Vou citar uma outra coisa. Ó, isso tem, por exemplo, porque aqui, ó, é grave porque tem impactos desse jeito. Aí, tem como explicar todos os impactos? Tudo que gera? Não tem, vai ficar muito grande o período. Porque aí eu boto ponto final, além disso, marca de opinião e boto o outro impacto. Como que aquilo está relacionado com a sociedade, né? Faço a mesma história da argumentação, tá? O que é grave, de novo, gente, é a mesma estrutura na argumentação. Conectivo, marca de opinião, explicação. Conectivo, marca de opinião, explicação. O que é grave, o que é lamentável, não. De novo, o que é que a gente vai fazer? Marca de opinião, vou explicar. Pois, uma vez que, já que, aí sim eu termino meu parágrafo. Então, basicamente, eu tenho 3 períodos, né? Se a gente for contar aqui, a gente faz 3 períodos explicando aquele problema. Olha só, aqui, ó, na introdução, você cita com 3 palavras, 2 palavras você cita um problema. Aumento da mortalidade infantil. No desenvolvimento, eu faço vários períodos relacionando, convencendo, construindo argumentação, explicando por quê para o corretor que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é um problema relacionado ao comando que ele me deu. Todo mundo entendeu isso, gente? Posso mostrar para vocês agora ou tem alguma dúvida? Vou mostrar para vocês aqui então, tá? Ó, então aqui a gente tem um exemplo de desenvolvimento, ó. Diante desse contexto, ou nesse contexto, vou deixar só um aqui, porque a gente já entendeu a paradinha lá. É preciso citar que, de acordo com dados do governo federal, olha o conhecimento de mundo, 90%, número escrito por extenso, dos moradores de rua de São Paulo são nordestinos que migraram em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Ponto final. Coloquei meu conhecimento de mundo, ponto final. Isso é alarmante. O que é alarmante? O conhecimento de mundo que eu acabei de falar, o dado que eu acabei de falar, não é? A migração dos nordestinos, blá, 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 blá. Agora eu tenho que explicar para o corretor. Porque mostra como os grandes centros estão superfaturados com a migração em massa das outras regiões. Olha eu explicando para o corretor. Olha a minha reflexão sobre o tema. Ó, isso é alarmante. Olha a estrutura, gente. Depois que você domina a estrutura, e se você tiver estudo de tema, isso é muito importante. Dominar a estrutura e fazer estudo de tema durante um ano. Por quê? Porque aí você dominou a estrutura, você tem conhecimento de mundo para lá, né? Você refletiu para lá sobre tudo que está acontecendo no mundo. E aí? E aí que acabou, né? Não tem como você tirar uma nota ruim na redação. Só se der um branco na sua cabeça que não vai dar, porque a gente trabalha na tranquilidade. Mas, tipo assim, é basicamente essas 2 coisas. Olha aqui, ó. A estrutura, repetindo de novo, isso é alarmante, conectivo, margem de opinião. Agora eu explico. Depois desse porquê, essa explicação aqui, gente, falar o porquê para o corretor, nada mais é do que construir argumentação, que a maioria fala que tem dificuldade, ó. Porque mostra como os grandes centros estão superfaturados com a migração em massa das outras regiões do Brasil. Ponto final. Ó o tamanhozinho do período. Além disso, olha o conectivo. Os moradores de rua acabam sofrendo violência e contraindo doenças. Pronto. Essa situação é inaceitável. Olha aqui, ó. Essa situação é inaceitável. Conectivo, marca de opinião. Já que, olha aqui, isso daqui é o quê? É uma opção. Olha aqui, ó.
pois, já que uma vez que, se eu já usei o porquê aqui em cima, vou usar outro, vou usar um sinônimo. Fere os direitos à segurança, à saúde e à qualidade de vida previstos na Constituição Brasileira de 1988. Isso daqui, gente, esse pedacinho aqui, nossa, Mona, quando a gente lê assim, né, gente, parece, nossa, dificílimo. Será que algum dia eu vou saber fazer isso? Gente, isso aqui foi coisa que eu escrevi quando eu estava montando a estrutura com os meninos, um parágrafo que eu fiz na hora com eles. Porque de tanto que a gente repete esses conhecimentos de mundo, principalmente esse daqui da Constituição Brasileira, que a gente estuda tanto, que a gente vai ter no sábado aulão, a Constituição, gente, basicamente, se você pega o aulão, estuda aquilo, absorve, começa a colocar em prática, ela serve para todos os temas. Por quê? Porque a Constituição brasileira, ela garante que toda pessoa tem direito à saúde, à vida, à qualidade de vida, a lazer, à segurança. Então, ele abrange, é uma coisa que abrange todos os temas, não é? Então, ó, a gente vai ter aula sobre Constituição Brasileira, a gente também vai ter aula sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai ter aula sobre o Estatuto do Idoso. Na verdade, eu acho que dá para encaixar tudo numa aula só. Por quê? Ai, Mona, eu tenho que decorar, gente, vocês vão ver. O que vocês têm que decorar é, tipo, uma linha. E você nem vai decorar, porque se você for esperto, você vai conseguir relacionar com todos os temas que você fizer daqui para frente, tá bom? E se você não for esperto, não tem problema. Prática sempre vence esperteza, tá, gente? Inteligência é fruto do esforço. Inclusive, vai ter até um sorteio desse livro lá no Instagram. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender. Inteligência é fruto do esforço. Ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém é inteligente. Isso é mentira, tá? Quanto mais você se esforça, quanto mais você pratica, mais inteligente você é. Quanto mais você estuda, mais você sabe sobre o mundo, mais inteligente você fica. Quanto mais conhecimento você absorve, mais inteligente você fica. Então, essa mentira de que, nossa, a pessoa que fez isso aí é um gênio. Não. Ele provavelmente estudou mais que você, praticou mais que você, leu mais do que você, sabe? Estudou temas mais do que você. Não é porque ele esforçou mais do que você. Então, substituam essa palavra, tá? Inteligência por esforço. Esforço é sinônimo de inteligência. No longo prazo, gente, o esperto, ele perde pro esforçado, tá bom? É muito mais fácil o esforçado vencer na vida do que o esperto. Lembrem-se disso, tá? Enfim, e a gente vai ter esse sorteio desse livro, chama Mindset, um livro fantástico, um dos meus livros preferidos, esse livro de cabeceira mesmo, sabe? Muito, 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 muito bom, assim, que, nossa, gente, e não é livro de motivacional, tá, gente? É um livro que foi escrito há séculos sobre uma psicanalista fantástica, assim, perfeito livro, gente. Fala muito sobre isso, sabe? Sobre a inteligência ser produto do esforço, né? E como o mundo distorce essas coisas, né? Enfim, voltando aqui, olha só, parece difícil, né? Essa construção de parágrafo aqui, porém não é, gente. Ficou um parágrafo completo, é repetição de estrutura, e é fácil, depois que você pega a estrutura, que você começa a aprender a fazer isso do tema, fica bem mais fácil praticar, tá bom? Posso passar para frente? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Hoje eu tô amando, gente. Olha como o descanso faz bem pro ser humano. Olha como a aula tá rendendo hoje, e olha a diferença da aula passada. Enfim, descansem, tá? Importante. Vou passar para frente. Terceiro parágrafo, beleza? Então, aqui eu desenvolvi o meu primeiro problema que eu citei na minha introdução. O que eu vou fazer no terceiro parágrafo, Mona? O meu terceiro parágrafo é o que a gente chama de D2, que é o segundo desenvolvimento. O que eu vou fazer no segundo desenvolvimento? Vou desenvolver o segundo problema que eu citei lá na minha introdução. É basicamente isso. Como que eu vou começar o meu segundo parágrafo? Obrigatório. Ou com além disso, ou com ademais. Ah, não. Mona, não. Além disso, ou ademais. Tá bom? Isso aqui, lembra disso, obrigatório. É válido dizer que, adivinha o que eu vou colocar depois disso? Mesma coisa de novo, conhecimento de mundo. Coloquei o conhecimento de mundo. O que eu vou fazer, Mona? Ponto final. O que eu vou fazer agora? Adivinha? Conectivo, mais marca de opinião, e blá, 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 e blá, blá, blá. A mesma coisa, é a mesma estrutura que se repete durante o texto todo, né? Então, botou o conhecimento de mundo, a gente vai usar um conectivo diferente. A gente já usou dessa forma, a gente já usou assim. Agora eu vou usar nesse sentido.
Ah, Mona, mas nesse sentido aqui não cabe para mim, caberia melhor dessa forma, ou caberia mais e portanto. Tudo bem, usa o conectivo que cabe ali dentro da contextualização que você está fazendo, tá bom? Então, aqui, ó, nesse sentido, isso gera isso e isso e aquilo, ó. Explica o impacto que teve na sociedade. Basicamente, eu vou explicar. Vamos supor, aqui tem um exemplo, ó. Não quero colocar aqui agora. Não, eu já vou mostrar para vocês. Ó, gente, isso daqui é um tópico separado. Vou dar um exemplo de como fazer o conhecimento de mundo e continuar ele no segundo desenvolvimento. Ó. Além disso, é válido dizer que, ao conhecimento de mundo, desde o processo de colonização, as regiões sul e sudeste foram os maiores alvos de povoamento e desenvolvimento urbano. E, posteriormente, industrial. Ô, gente, alguém me fala de onde que é esse conhecimento de mundo aqui? Fala aí. Onde que você já viu esse conhecimento de mundo? A gente estudou sobre êxodo rural, povoamento. Qual matéria que estuda isso, gente? Exatamente, acabou de falar, ó. Geografia. Da geografia, olha só, uma coisa que eu estudei. Mona, eu tenho que estudar isso. Provavelmente, se você quiser ir banhar na prova de humanas, né? Quando a gente fala que matemática é mais importante, redação é mais importante, não significa que você tem que estudar, que você não tem que estudar uma vez na semana, geografia, história, filosofia, sociologia, tá? Tem que estudar. É o mesmo grau de importância? Não, mas tem que saber, com certeza, você vai ter prova sobre isso, tá? A gente só adapta de acordo com o grau de importância, com a relevância, com o peso que aquilo tem na sua prova. Então, isso daqui, ó, se você está estudando geografia, é um conhecimento de mundo que está na sua cabeça. Cai um tema lá do rural, você vai começar a fazer suas anotações do que você sabe sobre aquele assunto, vai vir na sua cabeça isso, não vai? Olha aí a questão do esforço, a questão de quanto mais você absorve conhecimento de mundo, melhor para você, mais inteligente você é. É exatamente isso. Isso aqui é geografia. Beleza, coloquei conhecimento de mundo? Nesse sentido, dessa forma, nesse contexto, ou assim, isso retardou, isso o quê? O conhecimento de mundo que eu acabei de citar. Olha aqui, ó, retardou o desenvolvimento das cidades do norte e do nordeste. Olha aqui. O que está escrito aqui na introdução, ó? Nesse sentido, isso, dentro do parêntese, explica o impacto que aquilo teve na sociedade. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu falei que o processo de colonização das regiões. Exatamente, é um conhecimento de mundo. Aí, às vezes, o aluno acha difícil. Gente, conhecimento de mundo não é difícil. Difícil, hoje em dia, volta naquele negócio. É de botar o neurônio para funcionar. É saber exatamente o que a Graça está falando. Você sabe, está dentro de você, entendeu? Você só tem que fazer o exercício de pensar. Escreva isso na sua tese, escreva no seu celular, leia isso todo dia. Exercite a arte de pensar, de raciocinar. Porque você sabe, igual a Graça falou, isso aqui é uma coisa geral, que todo mundo sabe. Não é difícil de lembrar. Parece difícil porque a gente perdeu o costume de fazer isso, né? De raciocinar. Então, olha aqui, ó. Olha só, eu explicando, eu contextualizando, ó. Processo de colonização, as regiões sul e sudeste foram os maiores alvos de povoamento e desenvolvimento urbano e, posteriormente, industrial. Agora, eu vou explicar qual é o impacto que esse conhecimento de mundo que eu acabei de dar teve na sociedade, como isso se relaciona com o comando da redação. Ó, isso, nesse sentido, ou dessa forma, que são opções de conectivos, isso retardou o desenvolvimento das cidades do norte e do nordeste. O que eu faço depois disso? Ponto final, coloquei qual foi o impacto, como aquilo se relaciona com o tema, eu vou botar ponto final e vou repetir exatamente a mesma estrutura que eu fiz no primeiro desenvolvimento. Ó. O que é grave, conectivo e marca de opinião. Por que é grave? Por que é grave que o processo de desenvolvimento urbano e desenvolvimento industrial tem acontecido só eu falei, olha como é uma reação em cadeia, eu falei para o corretor, desenvolveu só o sul e o sudeste. E o que isso acontece? Qual que foi a consequência desse processo? O Nordeste ficou atrasado. Isso é grave. Por que isso é grave? Ó, o que é grave, pois eu também poderia colocar, ou seja também é conectivo? Ou seja, né? Vou explicar para o corretor. Infelizmente, blá, 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 e explica, entendeu? Basicamente isso. É a mesma estrutura do primeiro desenvolvimento. Então, eu não vou nem explicar muito, porque é exatamente a mesma estrutura. Ó, o que é grave, ou essa situação é, vírgula, explica, tananã, tananã, tananã. Todo mundo entendeu isso, gente, da estrutura?
Posso passar para frente? Porque essa parte pode ficar um pouco confusa para vocês. Ó, agora, aqui embaixo, tudo que tiver aqui para baixo serve para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2. Por quê? Porque às vezes você quer usar um filósofo, às vezes você quer usar um filme, às vezes você quer usar alusão histórica. Então, eu fiz esses recortes aqui para mostrar como introduzir isso. Às vezes eu quero usar exemplo, né? Então, eu quis deixar exemplos para vocês de como introduzir filósofo dentro da estrutura dos desenvolvimentos, como que eu introduzo alusão histórica, como que eu introduzo, enfim, conhecimento de mundo variado, tá? Então, aqui a gente acabou de... Aqui, tá vendo, ó? D1 e D2. Então, essa estrutura aqui vale para D1 e D2. Ah, Mona, vamos supor que isso aqui seria meu primeiro desenvolvimento. O que que mudaria aqui? Peraí. Além disso, D1 e D2 alterna, né? Tipo, além disso, e D2 sinônimo, né? Ó, já vou colocar. Ó, vamos supor que você quer fazer alusão histórica no seu primeiro desenvolvimento. O além disso é o conectivo que eu começo o segundo desenvolvimento, né? Então, como que eu começaria aqui? Eu colocaria aqui, nesse contexto. Se você for usar a alusão histórica no seu primeiro desenvolvimento. Por isso que está escrito aqui, ó, D1 e D2, significa que vale para D1 e D2. O que eu mudo aqui? O conectivo, nesse contexto, se for o primeiro desenvolvimento, e além disso, se for o segundo desenvolvimento. Entendeu isso? Eu acho que essa era a sua pergunta, não era? Entendeu, Emily? Sim, é no desenvolvimento mesmo. Entendeu? Acho que aqui tem aqui, ó, filósofo é citação, né? Como colocar filósofo? É no desenvolvimento, só que a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento, gente. A gente tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que a gente coloca diante desse contexto, faz a estrutura tananã, tananã. E aí depois a gente tem o quê? O segundo parágrafo de desenvolvimento, que é a mesma estrutura, porém a gente começa com um conectivo diferente, que é ou além disso, ou o ademais. Entendeu? São 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá entendendo, Letícia? A citação você usa dentro de qualquer um desses 2 parágrafos, tá? Ou dentro da introdução também. Você entendeu, Letícia? Fico com medo de ter ficado confuso. Entendeu? Então tá bom. Então, gente, isso que eu vou mostrar para vocês agora são exemplos de como introduzir diferentes conhecimentos de mundo, tanto no primeiro parágrafo de desenvolvimento, quanto no segundo, tá? O que muda aqui? Conectivo. Se for no segundo, aqui no início vai ser além disso. Se for no primeiro, vai ser nesse contexto, diante desse contexto, tá bom? Então, vamos supor aqui que eu estou fazendo alusão histórica no primeiro parágrafo. Como que eu faço? Coloco nesse contexto, vale dizer que desde o processo de colonização, olha só, desde o processo de colonização, aqui eu estou falando de colonização das Américas, né? Do Brasil, as regiões sul e sudeste foram os maiores alvos, blá, blá, blá. Aqui eu poderia colocar, nesse contexto, vale dizer que desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, ou então desde o século XIX, com a Segunda Guerra Mundial, século XIX, século XX, né? Segunda Guerra Mundial, ou eu poderia citar desde o período pombalino, tá? Enfim, sempre, quando você faz alusão histórica, você coloca desde. Por quê? Porque eu tô falando que desde aquele momento da história, até hoje esse problema persiste. Então, é assim que a gente introduz conhecimento de mundo de história, para ficar mais fácil para vocês saberem colocar esse tipo de conhecimento na redação, tá? Poderia ser qualquer conhecimento de mundo histórico aqui. Poderia citar Segunda Guerra Mundial, socialismo, comunismo, Guerra Fria, colonização americana, Revolução Industrial, desde o processo de Revolução Industrial, ou então desde a Revolução Francesa, a partir do Iluminismo, tá bom, gente? Então, a gente faz desse jeito para alusão histórica. Lembrando, isso aqui vale para o D1 e para o D2, então poderia ser nesse contexto, ou... Gente, me respondam. Se eu colocar essa barrinha aqui, vocês vão entender que quando é para o primeiro parágrafo, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, D1, e aqui, se for para o segundo parágrafo, a gente usa o além disso, que é o D2. Todo mundo entendeu essa anotação que eu fiz aqui, gente? Não vai ficar confuso na cabecinha de vocês? Eu tenho medo, tá, de ficar confuso.
Beleza. Vamos para frente. Ah, Mona, mas eu quero colocar filósofo. Quero citar filósofo. Como que eu coloco filósofo? Aí aqui, ó, diante desse contexto, ou nesse contexto, né, vou colocar o mesmo conectivo para a gente gravar. Então, vou começar com, nesse contexto, se for para o D1, é válido citar que. Aí, aqui eu citei o Rousseau. Você vai citar quem você quiser. Estou dando um exemplo do Rousseau. De acordo com Rousseau, o homem é produto do meio. Ponto final. Olha aqui, gente, eu não me estendi, vocês estão vendo, né? Aquela citação, ó. Nesse contexto, vírgula, ou então eu poderia colocar, se for o segundo parágrafo de desenvolvimento, coloco. Além disso, é válido citar, é a mesma coisa, gente. É válido citar que, de acordo com fulano de tal, o homem é produto do meio. Olha aqui o tamanhozinho da citação. Tá vendo que o conhecimento de mundo não pode tomar muito espaço do seu desenvolvimento? Aí, o que eu faço depois disso? Dessa forma, eu vou explicar. Ó, isso aqui é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque quando eu cito filósofo, o filósofo, ela é da Inglaterra, ela é da França, né? Sei lá, da Alemanha. Eu tenho que trazer o que ele falou, eu tenho que contextualizar com o Brasil. Então, o que eu faço? Ó, olha aqui, eu coloco. O homem é produto do meio. Beleza, citei o filósofo lá. Agora eu tenho que explicar para o corretor como que isso se relaciona com o tema da redação que ele me propôs. Aí, olha aqui eu explicando, ó. Dessa forma, o êxodo rural no Brasil. Olha a mágica do conectivo. Quando eu coloco conectivo aqui, olha, eu falo de que forma? Da maneira que o corretor falou, de acordo com o que o filósofo falou, no Brasil também é desse jeito. Olha como que eu estou fazendo relação. Dessa forma, o êxodo rural no Brasil, então, da mesma forma que o Rousseau falou que o homem é produto do meio, no Brasil, com o problema do êxodo rural, nossa, Mona, dessa forma esse conectivo fala tudo isso? Sim, gente, lembra do Padrinhos Mágicos, tá? O conectivo é a varinha do Padrinhos Mágicos. O êxodo rural no Brasil contribui para o aumento da violência, porque o indivíduo sai de sua cidade natal, não consegue emprego nos grandes centros e acaba nas periferias. Ponto final. Expliquei tudo? Não, vou continuar explicando. Olha a estrutura se repetindo. O que é triste, pois isso contribui para que ele desenvolva comportamentos muitas vezes agressivos por estar inserido em um contexto de violência e de pobreza. O que eu falei aqui? Primeiro eu citei o Rousseau, não citei? Depois eu falei assim, ó, isso está relacionado com o êxodo rural no Brasil? Tá. Como? O corretor me pergunta. Por quê? Aí eu falo com ele assim, porque acontece o seguinte, explicando aquilo que eu acabei de falar. A pessoa tá lá de boa, no Nordeste, ou então tá lá na roça. Ele sai da roça e vai para a cidade. Na cidade, ele não consegue emprego. Aí ele não consegue emprego. Beleza, o que vai fazer? Ele vai se mudar para a favela, para o lugar de violência. O que ele vai aprender lá, gente? Muitas vezes ele vai virar traficante, ou ele vai roubar as pessoas para se alimentar, ele vai ser inserido num ambiente de violência, num ambiente de tráfico de drogas, não é? Num ambiente ruim. O que vai acontecer? Ele vai se contaminar por aquele ambiente. Sempre vai acontecer isso, Mona? Não, por isso que a gente coloca muitas vezes, quer dizer que não é sempre. Entenderam, gente? Quando eu coloco isso aqui, olha, é perigoso, é por isso que eu falo, olha como eu falei que o homem é produto do meio, e aí eu peguei o tema de êxodo rural e mostrei como que o homem é produto do meio dentro daquele tema. Olha aqui, gente, é exatamente isso, ó. Não consegue emprego nos grandes centros e acaba nas periferias, o que é triste, pois isso contribui para que ele desenvolva comportamentos muitas vezes agressivos por estar inserido em um contexto de violência e pobreza, e de pobreza. Faltou o paralelismo aqui, ó. Entenderam, gente? Ah, Mona, por isso que é difícil usar filósofo, né? É, porque se eu não entender o que o filósofo fala, como que eu vou conseguir traduzir o que ele fala para dentro do tema, para situações que acontecem dentro do tema que o corretor me falou? Tipo o que eu fiz agora. O que eu fiz agora foi traduzir o que o filósofo falou para uma situação relacionada a êxodo rural, que aquela fala do filósofo se encaixava. Então, é isso que chega na parte da decoreba de filosofia. Não adianta você decorar se você não entender o que de fato aquele filósofo fala. Como que aquilo se relaciona com a vida das pessoas. O que é que ele está falando. Se você não entender, gente, já era. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer isso aqui, que é contextualizar com o tema. Acabou? Não. Ou seja, continua explicando. Olha o outro conectivo. Infelizmente, olha a marca de opinião.
no Brasil, devido à situação de rua, ao aumento das periferias e da pobreza nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, pessoas comuns, sem histórico criminal, olha só, gente, eu estou explicando para o corretor o tempo inteiro, acabam se tornando indivíduos que representam ameaça à segurança da sociedade. Isso aqui é um exemplo de como introduzir um filósofo, uma citação de um filósofo. Todo mundo entendeu, gente? Isso. Entenderam? Posso passar para frente? Mona, o que eu vou fazer? Ó, esse material aqui, ele não é de enfeite. Você vai pegar ele, vai imprimir. Eu aconselho vocês a imprimir. Se você não tem impressora, não pode imprimir, copia. Copia é assim, a sua bíblia da redação. Usa aí toda vez. Estou com dúvida de como que eu vou colocar filósofo. Esqueci como contextualiza. Como que eu vou colocar alusão histórica. Consulta seu material, tá bom? Não é de enfeite, é para você usar, para ele ficar marcado de suor, assim, de tanto que você usou. É agora? Eu acho que minha aula tá acabando, na verdade, não é? É até 9h45. Fica. Ó, então aqui faltou. A gente passou a estrutura, tô muito feliz com essa aula, acho que rendeu muito, gente. Vai ficar faltando passar, falta 1 minuto para ela acabar. Como que a gente coloca exemplo? O intervalo já passou, verdade. Ih, gente, aqui, aula de redação tem intervalo, não. Não, já acabou. É outra aula agora. É aula de interpretação de texto. Tá acabando, falta 1 minuto. Gente, o que vai ficar faltando para a próxima aula, então? A gente vai passar como que coloca exemplo na redação, tá? O exemplo, geralmente, ele não vem no início, geralmente ele vem no meio do parágrafo. Então, aqui tem exemplos de como colocar exemplo, inserir exemplo, né? Situações de exemplo dentro do seu desenvolvimento. Então, aqui, como a gente vai colocar exemplo. E ficou faltando trabalhar a conclusão, tá bom? Aí, ó, acabou de acabar a aula. Eu já vou mandar essa estrutura aqui agora, lá no grupo, tá? Vou colocar também no Classroom, mas vou mandar no grupo do WhatsApp do intensivo, tá bom? Para vocês já terem ela. E vou mandar também o quadro de conectivos agora. Próxima aula, você já, quem quiser praticar a estrutura, já pode praticar. E na próxima aula a gente termina de fazer isso e aprende a fazer estudo do tema, tá bom? Eu acho que a Amanda já tá aqui, não tá, Amanda? Aí, então, ó, beijo, gente, até quinta. Oi, gente, boa noite.